Um texto que está muito claro, explícito, no desafio do voluntário-chave. Quem conhece o desafio do voluntário-chave? Quem conhece? DVC. Quem já ouviu falar de DVC? Mantenha a mão erguida. DVC. DVC. Desafio do voluntário-chave. IREC, né? Quem conhece, quem saberia me dizer o que é a CRU? Isso, muito bem. Muito bem. Quais são os valores da CRU? Valores da CRU. Qual é o DNA da CRU? Oração, comunhão, discipulado e evangelismo. Ou edificar, fala de me ajuda aí, ganhar, edificar e enviar. Ganhar, edificar e enviar faz parte da missão da CRU. O DNA da CRU, oração, evangelismo, discipulado e envio. Os valores da CRU? Minha gente, os valores da CRU? Fé, fruto e crescimento. Vamos lá, vamos ao texto. Então, por que eu falei do DVC? Porque esse texto que nós vamos ler está no desafio do voluntário-chave. Hein, Luiz? Qual é o texto, Luiz, do desafio do voluntário-chave? Qual é a parte, Luiz, do desafio do voluntário-chave que esse texto aparece? No primeiro, no segundo ou na terceira parte? Diga aí, Luiz. Você estava em Macapá, Luiz. Você tem que saber. Não, eu falei só da parte. O desafio do voluntário-chave, minha gente, tem 3 partes, né, Luiz? A primeira, a segunda e a terceira. Em que parte, Luiz, aparece 2 Timóteo 2,2? Na segunda parte, Luiz. Na segunda parte, gente. A primeira parte, Luiz, do desafio do voluntário-chave, tem uma pergunta. Qual é a pergunta, Luiz? Luiz, você se ferrou. Olha o vácuo que você me deu. O vácuo que você me deu lá no celular, eu vou te devolver agora aqui. A pergunta que abre o desafio do voluntário é... Quem está falando aí, gente, que não é Luiz? Ah, claro, só podia ser você, mulher, claro. Fale, minha filha, vá. Qual é o seu sonho para a universidade? Qual é a sua visão para a universidade? Essa é a ideia da pergunta. Aí, Luiz, vem a segunda parte, depois do que a pessoa expressa, né? Qual é o sonho, qual é a ideia dela para a universidade. É claro que não está falando só de questões acadêmicas, né? Mas assim, a gente como cristão, a gente sonha em ver que tipo de transformação, né, na universidade com relação às próprias questões do Senhor. Aí vem a segunda parte, né, Luiz? Que começa com que versículo, Luiz, a segunda parte? Não lembra não, Luiz? Nem esse da grande comissão, você não lembra? Você é batista, não é, Luiz? Eu vou lá visitar a sua igreja uma hora dessa. É Mateus, capítulo... que mais? 18 a 20. A grande comissão, minha gente, essa é fácil, né? Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Mas é importante lembrar do 18 também. Aí a gente aborda esse versículo, né, Luiz? A gente faz umas perguntinhas, eu nem vou perguntar quais são as perguntinhas que a gente faz desse versículo. E aí a gente chega no 2 Timóteo 2, 2. Vamos lá? 2 Timóteo 2, 2. O que ouviste de mim? Quem está falando?
Paulo. Pô, que coro bonito, né? Paulo tem seguidor. Diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Fala ao nosso coração, renova o nosso entendimento, transforma a nossa vida. Que haja salvação na tua casa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Comecei falando com vocês sobre movimento espiritual. E na CRU nós temos esse conceito de movimento. Um grupo de pessoas levantadas por Deus, que trabalham juntas, com um só coração, ganhando, edificando e enviando para o cumprimento da grande comissão. Essa é a ideia de movimento espiritual. E isso não é um conceito tirado da cabeça de Bill Bright. Quem sabe quem é Bill Bright? Quem é Bill Bright? O fundador da CRU. Muito bem. Fundador da CRU, seminarista presbiteriano, juntamente com a sua esposa, Ivonete Bright, fundaram a CRU. Em que ano? Isso, muito bem. Uma salva de palmas, uma salva de palmas. Perfeito. E aí o que acontece? De onde foi que Bill Bright criou esse conceito, né, de movimento espiritual? Do texto bíblico. Se a gente observar, né, na Galileia começa um movimento espiritual. Jesus de Nazaré começa a reunir um grupo de pessoas, não é assim? E começa a chamar essas pessoas, e elas vão largando a rede, vão largando os pais, e vai seguindo Jesus de Nazaré. Aí a gente vai reunindo, e isso acontece um monte de coisa. Jesus Cristo morre, é crucificado, ressuscitado, aí os discípulos estão dispersos, ele faz o que de novo? Começa a reunir esses discípulos de novo, dando uma ordem para eles irem para Galileia, para se reunirem de novo, e assim a gente vai tendo um evangelho, não é que não é um evangelho, mas a gente vai ter um texto que conta a história da igreja primitiva. Como é o nome desse texto? Atos dos Apóstolos. Perfeito. E aí, nesse texto, em Atos dos Apóstolos, os discípulos agora já não estão na Galileia, eles estão em que lugar? Jerusalém. E aí, aquela comitiva toda em Jerusalém, aí aperta o cerco, a perseguição começa, aí alguns discípulos começam a fazer o quê? Saírem pregando o evangelho em Samaria. E chega em Samaria, acontece o quê? Movimento espiritual. Aí o texto continua mostrando para a gente que aquilo que está acontecendo em Samaria vai acontecer também em Éfeso, vai acontecer em Tessalônica, vai acontecer em Corinto, vai acontecer na Macedônia. Percebe? Movimento espiritual. Um grupo de pessoas que Deus vai reunindo, que vai ganhando, edificando e enviando para ajudar a cumprir a grande comissão. Agora, dentro desse texto de 2 Timóteo 2,2, a gente precisa enxergar alguns elementos importantes que fazem parte dessa realidade, o movimento espiritual. Veja,
há mais de 20 anos nós temos um movimento espiritual em Salvador. 20 anos depois, estou eu aqui falando para uma nova geração de discípulos e discípulas cheias do Espírito Santo, que estão estudando nas universidades da cidade e que estão reunidas pelo Senhor, servindo com um só coração, ganhando, edificando e enviando estudantes no seu campus para ajudar a cumprir a grande comissão. Isso é bonito, né? É lindo isso. Eu fico emocionado, viu, Luiz? Me emociona essas coisas, de verdade. É lindo demais. Mas o que torna isso uma realidade? Ó, Júlia está aqui, ó, Júlia ali, ó. Levanta aí, Júlia. Vocês conhecem Júlia? Quem conhece Júlia aí? Isso. Júlia já é uma geração que antecede a de muita gente aqui. Porque a gente já se conhece já tem um tempinho. Ela já foi na minha casa. Tem um tempinho. Já foi na minha casa lá em feira. Já dormiu lá em casa. Já brincou com os meus filhos. Entenderam isso? Então vocês estão convidados também, viu? Aí vocês combinam comigo primeiro, que é para falar com o Júlio, porque senão o Júlio toma um susto, né? Mas veja, o que acontece nesse movimento? Quais são os elementos que precisa ter para que esse movimento seja uma realidade? A gente consegue perceber de cara, porque está explícito assim, a multiplicação espiritual. Qual é a diferença de movimento espiritual para multiplicação espiritual? Quem sabe? Você sabe por quê? Ó, gente, me desculpem. Eu vou ficar mexendo assim, ó, em questões, trazendo essas coisas para vocês, porque são coisas que a CRU fala o tempo inteiro. E a gente que está envolvido com o movimento precisa saber, dominar. Entendeu? É importante para a gente. Então, qual é a diferença de movimento espiritual para multiplicação espiritual? Sim, tem relação, sim. O que mais? Obrigado. Como é seu nome? Mariana. Obrigado. O movimento espiritual, ele comporta a multiplicação espiritual. Então, por exemplo, vejam, vocês disseram o nome do camarada. O que ouviste de mim? Quem falou? Paulo. Então, Paulo, era um multiplicador espiritual. Porque Paulo era alguém que orava, era alguém que evangelizava, era alguém que discipulava e era alguém que enviava. Além dele mesmo ser enviado, ele também enviava. E a quem que Paulo instruiu? Quem pode citar aí o nome de alguém que Paulo instruiu? Óbvio, né? O Timóteo está na cara. Obrigado, é isso mesmo. O óbvio precisa ser dito, né? Outro? Tito. Silas. Muito bem, tá bom. Obrigado. Isso é muito bem, fantástico. Então veja que Paulo foi um multiplicador espiritual, porque ele orava, ele evangelizava, ele discipulava, ele enviava, ele vai transmitindo para outros aquilo que ele recebeu do Senhor. Então isso tem um âmbito muito assim pessoal também, tá? Aí Timóteo aprendeu e fez o mesmo. Orava, evangelizava, discipulava, enviava, foi enviado, e Silas, e Sóstenes, e Priscila, ninguém fala da mulher, né? A Priscila também
né? Áquila, Sóstenes, enfim. Todo mundo fazia a multiplicação espiritual. Então, o movimento espiritual precisa ter pessoas que multiplicam-se espiritualmente. Então, todos vocês aqui presentes precisam ser encorajados, treinados, capacitados, para que todos vocês sejam multiplicadores espirituais. Certo? Pronto. Chamados para multiplicar. Todo mundo aqui é chamado para multiplicar. Isso implica, na prática, oração, evangelismo, discipulado e envio. Aí o que é que acontece? Se preparem para o Nordestão, para você ir para o Nordestão, enviado, e aproveite durante esse semestre, no segundo semestre, na sua faculdade, no seu campus, convida, chega junto, convence alguém a ir com você, do seu campus, da sua igreja local. Leva de preferência um do seu campus e um da sua igreja local. Entendeu? Nordestão vem aí. Estou quase dizendo, mas calma. O que mais que compõe movimento espiritual? Minha gente, vocês estão de brincadeira. Quem é o tesoureiro da cruz? Ai, gente, Luiz. Fica de pé, Luiz. Vem cá, Luiz. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem. Você sabe que a nossa relação foi construída, né? Lá em Macapá, comendo açaí. Esse menino come, viu, gente? Ave Maria. O homem come, viu? Dizem por aí que ele engordou uns 8 quilos no projeto. Agora você está em forma de novo, né? Esse rapaz aqui é o rapaz tesoureiro, né? Só que ele não é Judas, viu, gente? Ele é um tesoureiro diferenciado, né, parceiro? Discípulo. Grande Luiz, meu parceiro do vôlei. Levantava, né, como ninguém. E a cortada, hein? Altos saltos, né? Muito bem, por que Luiz está aqui? Porque Luiz representa uma coisa importante aqui. No movimento espiritual, precisa ter a captação de recursos. Em 2006, nós fizemos o primeiro acampamento na Cruz Salvador. Foram 30 pessoas. Primeiro semestre. No segundo semestre, no outro acampamento, eu era doido, né? Fazia 2 acampamentos por ano, diga aí. Segundo semestre, foram 80 pessoas por acampamento. Como é que você faz acampamento se não tiver recurso, né? Precisa ter. Então, o movimento precisa, um movimento que multiplica, chamado para multiplicar, é um movimento que também busca captar recursos. Obrigado, parceiro. Viu? Nada. Multiplique muitos recursos, viu, tesoureiro? Eu acho que foi por isso que ele não respondeu, gente, a mensagem. Estava ocupado com as coisas da Cruz Salvador. Mas veja, é importante a gente entender isso. Quando a gente olha para esse texto, ou olha para o texto bíblico e vê aquelas viagens missionárias, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Teve um camarada que foi, né, transportado de um lugar para outro. Quem foi? Aí, agora eu estou mais tranquilo. Felipe, muito bem. Mas por acaso, teve alguma outra história assim? Não, né? Não teve. Pois é, minha gente, para o pessoal fazer as viagens missionárias, precisava de recursos. Aí você tem histórias boas
né, de boas igrejas como essa, que cede o espaço, deixa o ar-condicionado ligado, né? A gente pode ficar aqui até amanhecer, mas não é sempre assim. Tem igreja que dá trabalho. Até hoje é assim, sabia disso? Qual era a igreja que dava trabalho a Paulo sobre recurso? Coríntios. Rapaz, Coríntios não era brincadeira. Mas tinha uma igreja que abençoava muito Paulo. Qual era ela? Filipenses. Pois a gente precisa compreender isso. Fazer acampamento, participar do Nordestão, enviar para projeto missionário, pegar os materiais para fazer pequeno grupo na universidade, 4 leis para fazer evangelismo. Para todas essas coisas nós precisamos de recursos, de dinheiro. E Paulo fez muito isso. Paulo levantava sustento para ele e para os cooperadores também. Porque a gente não levanta, e quando eu digo assim, levanta sustento para ele, não está falando necessariamente somente para as questões pessoais do apóstolo Paulo, né? Mas era inclusive para que ele pudesse fazer as viagens que fez, as locomoções que ele realizou. Então, para que nós sejamos um movimento, a gente precisa manter afinadinho essa capacidade de multiplicar também os recursos. Para a gente poder ter o material para o discipulado, para a gente poder ter o material do evangelismo, para a gente poder ter papel de ofício para fazer o desafio do voluntário-chave, comprar BIC, porque você só... O que é que a gente precisa, Luiz, para fazer o desafio do voluntário-chave? Isso você sabe. Papel e caneta. E a Bíblia. Só. Mas às vezes a gente precisa expandir, né? Quem é de expansão, área de expansão? Cadê a área de expansão? Tem algum líder? Não está aqui? A área de expansão vai visitar um outro campus. Minha gente, na época, para sair de Itapuã para chegar no Cabula, naquela UNEB, não era fácil não, viu? Eram uns 2 ou 3 coletivos, ônibus que tinha que pegar. A gente foi fazer recepção de calouros na UNEB, 2007, por aí, 2008. Mas hoje tem o metrô, né? Ajuda, Uber. Não tinha Uber. Vocês acreditam que não tinha Uber? Não tinha Uber na época. Então a gente precisa de captar recursos. E o movimento só é movimento quando a gente faz isso. Então vocês precisam ser criativos nesse processo. Camisas, cantina, chaveirinho, relação boa com as igrejas de vocês. Minha gente, se você está no campus, evangelizando alguém, discipulando alguém, preste conta à sua igreja. Às vezes a sua igreja nem sabe que o membro dela está na universidade evangelizando alguém. Alguém se converteu e a sua igreja não sabe. Compartilhe com a sua igreja, compartilhe com o seu pastor, compartilhe com o conselho missionário, compartilhe com o presbitério, sei lá como é a sua igreja, mas certamente tem liderança, compartilhe. Conte um testemunho, 5 minutos no culto de jovens, no culto de manhã, no culto à noite, para que as pessoas saibam que está acontecendo multiplicação espiritual a partir de você. E quando a gente compartilha, quando chegar ao Nordestão, que você disse assim, ei, vai ter um evento da CRU, lá, estou quase dizendo, ó, em tal lugar, eu quero ir, o povo sabe da sua história, sabe do que você está fazendo. É mais fácil, muito mais fácil. E a relação com a igreja melhora. A igreja para de olhar para a CRU como um movimento universitário, né? Como algo que vai competir, que vai desviar. Já acontece para vocês? Não, né? Vou contar. Eu me lembro que eu fui visitar
Assembleia de Deus uma vez com um amigo, né? Felipe. E aí o Fio era da Assembleia de Deus e eu era da Batista. Aí nós fomos na igreja dele conversar com o pastor dele para fazer um evento, tipo esse aqui, um negócio grande na época, né? Aí eu conversando com o pastor lá da Assembleia, o cara era uns caras importantes, né? Daqui, de Salvador e tal. Aí o cara conversou, aí ele falou assim, acredita, né? Ô, meu filho, que bom que você está com essa iniciativa, né? Para a gente poder animar aqui os jovens da nossa igreja, da Assembleia, porque assim, ó, quando o pessoal daqui vai para a universidade, ou se desvia ou vai para a Batista. Aí eu olhei assim, pô, né? Ou sai da igreja ou vira Batista. Foi quase a mesma coisa, né? Que ele quis dizer. Mas tudo bem, eu e Felipe, a gente se controlou lá na hora, demos muita risada depois, enquanto descia os corredores, e ele cedeu espaço para a gente, que foi melhor também, foi uma bênção, né? Pois bem, mas assim, é importantíssimo a gente entender esse processo, tá? De multiplicação espiritual, que tem a ver, de movimento espiritual, que tem a ver com multiplicação espiritual, então tem a ver com orar, tem a ver com evangelismo, com discipulado, mas também tem a ver com captação de recursos. Inclusive, minha gente, tem a ver também com generosidade, né? Com doação. Eu, como um membro batista, né? A vida inteira, eu aprendi a discipular, aprendi a evangelizar e aprendi a ofertar. Eu contribuo com missionários desde os 13 anos de idade. Com 13 anos de idade, eu não era empreendedor. Eu recebia um dinheirinho assim, para lanchar às vezes. Tirava ali um dinheirinho e botava lá para o missionário. Escrevia carta para o missionário, recebia as cartas do missionário. Carta, né, na época, né? Hoje tem melhor, e-mails, né? WhatsApp, tudo. Então, a gente precisa exercendo a generosidade, o cuidado missionário. Quantos missionários você oferta? Não precisa ser da CRU, não. Se for da CRU, melhor. Mas se não for da CRU, tudo bem. E assim, quantos missionários você contribui? Ah, mas eu não ganho muito ainda, Marcão. Mas a gente é fiel no mínimo, né? Para ser fiel no muito. Não espere você ficar milionário para você ofertar. Não. Se o seu coração não for treinado hoje, com o pouco que você tem, a bolsa, iniciação científica, PIBID, né? Se você não for treinar hoje o coração, quando você estiver bombando nas relações internacionais, não pense que você vai dar muito, não. Porque não é verdade. Então, movimento espiritual tem a ver com generosidade. Contribua com uma família missionária, contribua com um missionário, com uma missionária. Mesmo que seja pouco, você está treinando seu coração, primeiro. Segundo, é simbólico, é muito simbólico para os missionários terem essa expressão do cuidado das pessoas com a obra missionária e com o próprio serviço também. E, finalmente, a última parte desse movimento espiritual tem uma relação também com formação de líderes. Formação de líderes. Cadê o evangelista? Ali. Cadê Maria? Ali. Catarina? Ali. Coisa linda. Formação de líderes. 20 anos depois, nós temos novos líderes. Equipe de servos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, coisa boa.
vocês são os potenciais líderes do movimento. Vocês estão em formação para serem líderes do movimento. Os voluntários-chave, vocês também estão em formação. Já já vocês entram para a equipe de servos. Os demais estudantes, já já também. Porque esse é o processo. Se isso não acontecer, essa formação de líderes, não é um movimento espiritual. E a gente precisa formar líderes. Sabe por quê? Porque quando você tiver empregado numa indústria, numa empresa, lidando com a hostilidade da produção, das cobranças, da competição, você não vai ter lá o pastor da sua igreja, o missionário da CRU. Você vai precisar exercer liderança de si mesmo e um líder que transmite o reino de Deus onde você estiver. Quando você estiver atendendo os seus pacientes, alguns pacientes não são fáceis. Quando você estiver lidando com seus clientes, você vai precisar ser muito líder para poder lidar com todos os desafios da vida adulta, da vida profissional. Por isso que é importante esse movimento espiritual. Porque a ideia não é você ficar eternamente na universidade. Deus nos livre disso, né? 3, 4 anos, 5, dependendo do curso, 6, está bom demais. Mas você vai passar décadas exercendo a sua profissão. Mesmo que você mude muito de emprego, porque a tendência da galera hoje é experimentar bastante, né? Mas você vai passar muitos anos exercendo a sua profissão, lidando com pessoas, com gente, com máquinas, enfim. Por isso que a nossa intenção não é simplesmente formar um voluntário-chave. É, a partir do voluntário-chave, formar um líder. Um líder. Para liderar uma igreja no futuro. Nós temos pastores. Alguém conheceu o Gabriel? Gabriel Lamego? Aqui? Conheceram não? Conheceram não? Eu acho que eu estou dando exemplo já, né? Um pouco. Mas Gabriel foi outro dia, gente, que eu conheci. Assim, na CRU, no acampamento da Cruz Salvador. Gabriel Lamego, ele hoje é pastor batista, serviu nos Radicais, que é também uma agência que dentro do guarda-chuva, né, da Convenção Batista Brasileira. Líderes que estão servindo como missionário, líderes que estão servindo nas suas profissões, como professores, como engenheiros, enfim. E a gente precisa entender isso. Porque veja, que Paulo não somente transmitiu para Timóteo, para Silas, Paulo fez dessas pessoas líderes. Aí chega para Timóteo e diz o que a Timóteo, quem lembra? Não despreze a sua mocidade, seja um exemplo para os fiéis. Isso é movimento espiritual. O movimento espiritual é essa realidade em que está acontecendo a multiplicação espiritual, está acontecendo a captação de recursos, buscando a autossustentabilidade da missão, do movimento, e está também acontecendo a formação de líderes. Eu e vocês, nós fomos chamados para multiplicar. Multiplicar discípulos, multiplicar recursos, multiplicar líderes.
chamados para multiplicar. Vamos orar por isso?